Madison, a linda fazenda de Deus. Capítulo 16. A reação do mundo. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Salmos 31, 19. Entre os anos de 1930 e 1950, Madison desfrutou de seus anos dourados. Jornais chamavam a atenção para a instituição de sustento próprio que buscava o status de faculdade sênior. O Nashville Banner publicou meia página de fotos e um texto explanatório sobre o alvo e propósito da escola. Um editorial apareceu no The Nation's Commerce, o Comércio da Nação, de 15 de setembro de 1934. O artigo que trouxe a publicidade mais favorável e duradoura sobre Madison apareceu na edição de maio de 1938 da Reader's Digest, revista Seleções. O artigo de Weldon Melick, intitulado Uma Faculdade de Sustento Próprio, trouxe cerca de 5.000 requerimentos de matrículas para Madison e gerou mais de 20.000 cartas com perguntas. O artigo explicava os princípios sobre os quais a escola operava nos termos mais louváveis possíveis. Resultados imediatos e incríveis se seguiram. Requerimentos de matrícula chegavam da Índia, África, Turquia, China, Rússia e de toda parte. A coluna Ripley's Believe It or Not, Acredite se quiser, publicou um artigo sobre a escola de Madison em sua edição sul-americana. As matrículas no ano seguinte alcançaram o ápice da história de Madison, com aproximadamente 500 inscrições. Em junho de 1938, The New York Times enviou um fotógrafo e um repórter ao campus de Madison para registrarem, com histórias e fotos, o espírito do lugar. Jornais em todos os Estados Unidos fizeram o mesmo, publicando artigos de destaque. Em 7 de outubro daquele mesmo ano, Eleanor Roosevelt apresentou Madison com palavras entusiásticas em sua coluna amplamente divulgada, "My Day, meu dia". Ela relatou uma entrevista que fizera com o Dr. Floyd Brallier de Madison, cunhado do Dr. Sutherland, a pedido especial do secretário de Estado Cordell Hull. No final de 1938, a revista católica The Commonwealth, a Comunidade, enviou um repórter a Madison para passar vários dias observando a escola e os princípios sobre os quais ela operava. Ele escreveu um artigo emocionante, o qual apareceu na edição de 8 de janeiro de 1939. Nesse artigo, ele descreveu o trabalho e a influência de Madison ao redor do mundo como um desafio para a Igreja Católica. Apelou para o seu povo que reconhecesse a oportunidade de ouro que lhes fora dada ao conhecer o projeto de Madison. Um mês depois, na Believe It or Not, Ripley mostrou um esboço da Madison's Driller Library, Biblioteca Driller de Madison, com uma breve declaração acerca da natureza incomum da Faculdade de Madison. Ele a intitulou de a primeira faculdade autossustentável dos Estados Unidos. Um ano mais tarde, a revista Coroner, em sua edição de 1º de janeiro de 1940, iniciou sua seção Portfólio das Personalidades com uma breve descrição do trabalho do Dr. E.A. Sutherland como fundador do Madison College. Uma foto dele ocupava toda a página seguinte. E o que dizer sobre o homem que havia passado mais de 35 anos de sua vida encorajando e construindo as instituições gêmeas na fazenda que anteriormente ele considerava sem esperança? Com todo o aplauso e aclamação pública, focado agora pelas luzes da aprovação do mundo, como esse homem reagiu? Ele olhou ao redor e viu as silenciosas profecias da mãe White desabrochando para um cumprimento que nem ele, nem Percy Magan jamais poderiam ter imaginado em 1904, quando choraram sobre a velha pilha de rochas e oraram, como Cristo no Getsemane, para se livrar do cálice amargo. Mesmo assim, sua escolha naquele momento de agonia foi: faça-se a tua vontade e não a nossa. Eles haviam investido tudo nas revelações de Deus à mãe White. Haviam passado por privação, tribulação e perseguição por parte daqueles que deveriam tê-los apoiado,
E em meio a tudo isso, o homem Edward Alexander Sutherland manteve-se obediente ao plano celestial da linda fazenda. Tendo lançado mão do arado, recusou-se a voltar ou a se desviar para a direita ou para a esquerda. Agora, ele via uma das profecias mais improváveis da mãe White se cumprir ao seu redor e estender-se a dimensões inesperadas. Ela dissera que o trabalho de Madison se tornaria um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nos planos e pensamentos do Dr. Sutherland, essa fazenda se tornara um verdadeiro exemplo do que Deus pode fazer por meio de homens comuns quando eles seguem sua direção com forte determinação. Não importa o que tenha acontecido no passado, não importa o que o futuro pudesse trazer, nada poderia alterar o glorioso fato de que durante a primeira metade do século XX, Deus fizera algo único e milagroso no planeta Terra. Ele fez isso com um punhado de crentes guiados e sustentados pela direção profética. A desgastada fazenda assumida por Sutherland em 1904, sob a direção da mãe White, tornou-se uma maravilha agrícola. As pedras retiradas dos rochosos hectares tornaram-se material de construção, não somente à mão e sem custo, mas também adequadas e firmes, conforme a opinião dos construtores. Ainda hoje, algumas das obras de pedra daqueles dias podem ser vistas ali. Para renovar o solo desgastado, o Dr. Sutherland descobriu que o uso contínuo de trevo, feijão de corda e outras leguminosas fertilizava o solo. Revezando entre plantio de verduras e de alfafa e seguindo métodos agrícolas inteligentes, houve uma maravilhosa transformação. Edward Alexander Sutherland viu a escola fazenda de Madison tornar-se exatamente o que a mãe White predissera, um exemplo prático para a região do sul. O cultivo de frutas foi desenvolvido e se tornou uma grande indústria. Imensos pomares de pêssego, ameixa e maçã cresciam na propriedade da escola. Vinhas bem cuidadas produziam uvas deliciosas em abundância. Um pomar de pêssegos e maçãs de mais de 3.000 árvores era mantido em Ridge Top, Tennessee, no terreno da escola, o qual supria a própria faculdade e o sanatório. Toda a população do grande campus seguia o lema: cultivamos e enlatamos o que comemos, e comemos o que cultivamos e enlatamos. Em um ano, o departamento de enlatados produziu um total de 13.200 litros de pêssego, 4.400 quilos de feijão de corda, 9.700 litros de uva, assim como menores quantidades de tomates, peras e maçãs. A fazenda realmente produzia em abundância. O Dr. Sutherland frequentemente andava por essa linda e farta plantação, erguendo um enorme cacho de uvas ou acariciando um pêssego aveludado, batendo em uma melancia enorme ou admirando-se com o tamanho e o peso de uma batata doce sobre uma carroça cheia de tubérculos recém-colhidos. Nessas horas seu coração maravilhava-se e enchia-se de gratidão, e desejava muito que a mãe White pudesse ter visto toda essa riqueza e beleza. Pensava também no amigo Percy Maugham, que já estava ficando velho como ele, mas ainda cheio de fé, alegria e a certeza de não terem, em 1904, seguido fábulas engenhosamente inventadas. 2 Pedro 1,16. Mais segura e confiável do que a evidência de nossos sentidos. Certa noite, em 1940, Sally Sutherland espalhou alguns dos artigos do jornal sobre a mesa e ficou olhando para eles junto com Edward. Será que Percy possui cópias de todos esses artigos? Edward perguntou à esposa. Sim, acho que sim, afirmou Sally ao folheá-los. Hoje mesmo enviei-lhe o da Coronet. Sei que ele vai gostar de ver a sua foto. As fotos não são importantes, os artigos não são importantes, a menos que testemunhem ao mundo de que temos feito a vontade de Deus e de que Ele tem nos abençoado, arrematou Edward olhando para Sally. Agora ela tinha cabelos brancos e rugas, mas o mesmo sorriso ainda emoldurava seus lábios e o mesmo coração caloroso e alegre animava suas ações. Sabe, já estamos casados há quase 50 anos, ela lembrou-lhe.
Eu não esqueci. Ele sorriu e colocou as mãos sobre as dela. Em 13 de agosto daquele ano, todo o campus de Madison uniu-se em uma celebração para comemorar o 50º aniversário de casamento do Dr. e da Sra. Sutherland. Dr. P. P. Claxton, presidente da Austin Peay Normal School. H. K. Christman, gerente de circulação da Southern Publishing Association, Associação de Publicações do Sul, e Cecil Sims, do escritório de advocacia Bass, Berry & Sims. Eles prestaram sincera homenagem ao honroso casal e lembraram momentos importantes de seus longos anos de serviço. A celebração findou quando o doutor e a senhora Sutherland foram embora de charrete, enquanto aqueles amigos queridos cantavam a música Put on Your Old Grey Bonnet, coloque seu velho chapéu cinza. O Dr. Sutherland olhou para toda a aclamação e interesse do público como um cumprimento direto das profecias que a mãe White fizera em 1904 acerca do projeto. Ele aproveitava todas as oportunidades para contar aos visitantes e àqueles com quem entrava em contato sobre a mão guiadora de Deus. A fazenda havia passado por seus períodos de adversidade. Sutherland lembrou-se vividamente da geada de março de 1921, a qual arruinou a safra de frutas, e em outro ano uma severa tempestade de granizo que destruiu a horta e grande parte das frutas. Agora, porém, em 1943, a fazenda de Madison passava por sua mais séria e prolongada adversidade natural. Uma seca começou em maio e durou 80 dias. Nenhuma gota de chuva caiu. Tudo secou. A família Madison recorreu a Deus em busca de auxílio. Na tarde de sábado, de 24 de julho, eles se reuniram na capela e imploraram ao Senhor por chuva. Na manhã seguinte, o sol, como um disco flamejante, espalhou seu calor destruidor como vinha fazendo por tantos dias. Ao meio-dia, o furioso calor afligiu a terra árida com cruel intensidade. Naquela noite, o Dr. Sutherland reuniu todos na capela e afirmou: "Louvaremos a Deus pela chuva que Ele enviará." O doutor sorria para eles enquanto entravam e preenchiam seus lugares. Lágrimas se misturavam com sons de louvor. O Espírito de Deus parecia preencher a assembleia. Alguns começaram a se deslocar pela sala, reconciliando-se e renovando amizades sob o poderoso ímpeto do Espírito Santo. 2 horas depois, todos foram para casa. A maioria foi com regozijo, mas alguns duvidaram de que as orações do Dr. Sutherland prevaleceriam com o Senhor. Esses discutiam o terrível destino de Madison se nenhuma chuva viesse. O que as pessoas vão pensar de um grupo de cristãos que ora por chuva sem ser atendido? Menearam a cabeça e decidiram esperar para ver. A manhã de segunda-feira não trouxe nenhum alívio. O sol se levantou com a mesma força e clareza do dia anterior. Murmúrios corriam pelas murchas hortas e pelos cômodos fechados e quentes. E agora? O relacionamento do Dr. Sutherland com Deus estava sendo desafiado. Mas assim como Elias no Monte Carmelo, a fé do doutor permaneceu firme e a maioria se posicionou com ele. A família da escola reuniu-se para um almoço e logo pequenos grupos de estudantes começaram a discutir a temerosa ideia de uma oração não respondida. Pelo meio da tarde, as nuvens começaram a se agrupar. O Dr. Sutherland enviou o comunicado para que todos os que trabalhavam na fazenda saíssem dos campos. Pediu a todos os trabalhadores, estudantes e professores para se reunirem imediatamente na capela, pois a chuva logo cairia. Todos correram para a capela e as gotas começaram a cair do céu negro e denso. Não houve trovões. A chuva continuou a cair durante todo o restante da tarde e boa parte da noite. Antes do Dr. Sutherland ir se deitar, abriu a janela do quarto e deixou o aguaceiro abençoado ser soprado para dentro do cômodo, enquanto ele e Sally, de mãos dadas, agradeciam a Deus. "Você viu o arco-íris nesta tarde?" indagou Sally. "Sim, bem no meio da tempestade. Nunca havia visto um tão perfeito." Então Edward Alexander Sutherland repetiu a promessa que tinha reclamado. "Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, e a temporã e a serôdia para que recolhais o vosso grão,
e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais. Deuteronômio 11, versos 14 e 15. No início da tarde do dia seguinte, rumores começaram a chegar ao campus de que a chuva não fora generalizada, mas que havia caído apenas na região de Neely Bend, mas era nela que se localizava a fazenda de Madison. Só depois de 10 dias uma chuva geral aliviou a terra assolada. Certa manhã, o Dr. Sutherland disse a Sally que cerca de 50 estudantes da Squarity College passariam o dia em Madison. Quem são eles? Ela inquiriu, levantando a cabeça enquanto costurava. Algum grupo especial? Todos são missionários, participando de um breve curso de verão que a faculdade oferece a missionários prestes a viajar e àqueles que estavam voltando de licença. Visto que muitos deles foram comissionados ao Japão, pedi a Perry Weber para lhes mostrar o lugar. Você também vai vê-los, não vai? Perguntou Sally. Claro, sempre aproveito para contar-lhes como a mãe White recebeu direção direta do céu acerca deste lugar. Ele começava dizendo: quero que todos saibam que não fizemos isso de nós mesmos. Tivemos a direção e o auxílio de Deus. O Dr. Perry Weber guiou um grande grupo de visitantes pelo campus, destacando os princípios fundamentais da educação de Madison. Mostrou-lhes o sanatório e a faculdade, explicando como as duas instituições auxiliavam-se mutuamente. Ao meio-dia foram servidos com um delicioso almoço apenas com produtos provenientes da fábrica de alimentos saudáveis. Um missionário que estava de licença vindo da Itália expressou a opinião de muitos. Esse tipo de coisa é exatamente o que precisamos na Índia para construir o caráter. Precisamos treinar homens e mulheres que possam tomar conta de si mesmos, que sejam autossustentáveis e treinem outros para fazer o mesmo. Então, o Dr. Sutherland contou-lhes como a precária fazenda fora comprada, sob a direção e o conselho de Ellen White, que obteve as instruções do próprio Deus. Citou as palavras dela, dizendo: o tipo de educação oferecida pela escola de Madison será considerado um tesouro de grande valor por aqueles que fazem a obra missionária em terras estrangeiras. Essa recepção de visitantes passou a ocorrer frequentemente no campus. Visitantes ilustres vinham de muitos lugares para visitar Madison. O Marechal Feng Yu Hizian, conhecido pelo mundo como general cristão, passou 5 dias em Madison. 4 companheiros de alta posição vieram com ele, e também o Dr. Harry Miller, bastante conhecido como Doutor da China. Certo dia, durante a visita, o general disse ao Dr. Sutherland: eu tive um vizinho em Nanquim que passou pelo Chiao To-Shen Training Institute, uma instituição fundada na China, tendo Madison como modelo. Deve ter sido o Dr. Paul Kimbe, disse Sutherland. Sim, foi ele. O generalíssimo e a Madame Chiang Kai-shek admiravam tanto aquela escola que convidaram o Dr. Kimbe para ser o ministro de Educação dos Filhos e Filhas da Revolução. O Dr. Sutherland maravilhou-se ao saber o quão longe se propagou a influência de Madison e quão gloriosos foram os resultados. Quando a mãe White dissera que a fazenda Ferguson se tornaria um forte centro de treinamento e de influência, nenhum ser humano podia visualizar o crescimento e o desenvolvimento contidos naquela simples declaração. Agora, Edward Alexander Sutherland caminhava para sua casa em meio ao milagre e em seu coração dava glórias a Deus. Notas dos editores. Nota 1. Anna Eleanor Roosevelt, de 1884 a 1962. Foi a primeira-dama dos Estados Unidos da América de 1933 a 1945, quando seu esposo Franklin Delano Roosevelt exerceu o cargo de presidente. Nota 2. Ellen G. White, aos Irmãos de Responsabilidade, Carta 32, 6 de janeiro de 1908. Nota 3. Chiang Kai-shek, de 1887 a 1975. Foi um político e militar chinês que serviu como presidente da República da China de forma intermitente entre 1928 e 1949, e depois como presidente de Taiwan de 1950 a 1975.